Gênesis no capítulo 8. Gênesis capítulo 8. E eu quero trazer uma palavra de boas notícias para mim e para você. Quem diz amém? A palavra hoje é de boa nova, é palavra de esperança, irmão. Palavra de esperança, né? O texto que eu li no início foi que aquele que traz boa notícia, que esteja de pé diante de Jerusalém, esteja de pé diante de Sião, e abra a sua boca, porque o versículo diz assim: aqui está o seu Deus. Quem diz amém por isso? Aqui está o seu Deus, aqui está o seu Deus. Aqui está a palavra do nosso Deus. As narrativas contrárias a tudo de bom estão aí para quem quer ver, para quem quer ouvir, para quem quer ler. As narrativas de medo, de pânico, de pavor, têm tomado o mundo nos últimos anos de uma forma terrível. Você notou isso? Se você abrir o jornal, não é de hoje, já vem de alguns anos. A maioria, 90% é só notícia ruim. E desde 2020, aí que o negócio apertou mesmo. Notícia de medo, de morte, de pavor. Notícias de que as coisas vão demorar para ficar bem. E nós sabemos aquilo que nós vivemos, sabemos aquilo que nós estamos vivendo, mas nós não podemos ser engolidos por essas narrativas do medo, narrativas contrárias, narrativas que não trazem esperança. Porque a palavra de Deus é a palavra de paz e esperança. Quem diz amém por isso? 1 Coríntios, capítulo 2, vai dizer assim: aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que Deus preparou para mim e para você foi planos de paz, não de mal. Quem crê nisso? Foi esperança e um bom futuro. Quem diz amém por isso? Então vamos continuar crendo. Vamos continuar a gerar no nosso coração, a partir de hoje, né? Primeiro domingo do mês de fevereiro. Janeiro já ficou para trás. Janeiro já é jornal antigo, já não serve, já passou. Estamos no dia 6 de fevereiro, na ceia do Senhor, e é tempo da gente renovar a nossa esperança. O domingo chegou, o domingo chegou. Se o domingo chegou, a esperança pode ser renovada na minha vida e na sua vida, tá certo? Então vamos começar mais uma semana, crendo que Deus vai fazer algo muito maior, algo muito grande na nossa semana, na nossa vida. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, para trazer essa palavra de paz e esperança. Quantas palavras de paz e esperança tem na palavra de Deus? Centenas. Quantos textos nós temos? Milhares. Mas eu escolhi um dos textos mais conhecidos, uma das histórias, na verdade, mais conhecidas até de quem não é crente. Até quem não vem para a igreja conhece a história de Noé. Até quem não vem para a igreja conhece a história do dilúvio. As crianças no departamento infantil, elas já foram ensinadas e continuarão a ser ensinadas nas histórias da Bíblia. E a história de Noé tem um destaque muito especial para as crianças. Ó, irmão, eu estava vendo algumas fotos antigas e a foto do meu aniversário de 1 ano, sabe qual foi o tema? Aquele aniversário raiz, né? De Coca-Cola, de mãe fazer brigadeiro, empadinha. Eu não lembro, óbvio, 1 ano, eu só vi os retratos. Mas sabe qual foi o tema da festa? A Arca de Noé, velho. Está vendo aí vaso desde o início. A Arca de Noé é o tema da festa. Mas a história nos conta, lá em Gênesis 6 e Gênesis 7, que Deus viu que o mal tinha tomado conta do mundo de uma forma terrível, e que Deus ele decide acabar com toda forma de vida. Porém, Deus observa do céu e viu que Noé era um homem justo e bom, e que Noé andava com Deus. E Noé encontra graça diante dos olhos de Deus. E Deus dá uma ordem para Noé: Noé, você vai construir uma arca. Não da forma como você quer, mas deu toda a especificação da construção da arca. E Noé passa 100 anos ali, construindo a arca, ele e seus filhos, ouvindo, imagino eu, inúmeras chacotas daquele povo, porque construir um barco na região do deserto, só para quem tem muita fé ou para quem ouve a voz de Deus. Não é não? E ele constrói aquele barco, ele constrói aquela arca gigante, e no tempo oportuno, Deus manda o dilúvio sobre a terra. E nós sabemos a história. E toda forma de vida que estava ali na terra, ela foi exterminada. Porém, Noé com sua família e os animais que Deus havia ordenado que entrassem na arca, estavam obviamente o quê? Salvos. Então Noé poderia ter uma boa expectativa, uma boa esperança, seus filhos, sua família, para aquilo que Deus iria apresentar para ele depois daqueles dias de dilúvio. E foram muitos dias. Aqui trazendo já para você,
né? Depois de cerca de 150 dias, depois de mais ou menos 5 meses, as águas do dilúvio haviam diminuído e a arca pousa sobre as montanhas do Ararat. E as águas continuavam ainda muito altas, mas depois de cerca de 40 dias, as águas começam a baixar sobre a terra. E Noé, guarde isso, Noé abre a janela da arca. E aí é onde está o texto que nós vamos embasar nossa mensagem nessa noite. Eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 6, e diz assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca. Guarde bem esse versículo. Noé abre a janela que fez da arca. E soltou um corvo, o qual tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou, diga comigo, esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma nova folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas haviam minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba, porém ela não retornou a ele. Quem diz amém por isso? Para saber qual era a situação da terra naquele novo ambiente que Noé e sua família estavam, aquilo que esperava Noé e toda a sua família, ele decide buscar uma boa notícia, ele decide buscar uma boa nova daquilo que Deus havia preparado para ele e toda a sua casa. Quantos aqui estão necessitados de uma boa nova de Deus? Quantos aqui estão necessitados de boas notícias do céu, sobre esse novo tempo que iniciou, sobre esse fevereiro? Irmãos, esse fevereiro vai ser um mês magnífico na minha e na sua vida. A minha expectativa é nada menos do que essa. Um mês magnífico na nossa vida, aleluia. E eu creio que nós vamos ver esse novo tempo, esse bom tempo, e vamos desfrutar dele. Quem diz amém por isso? Para que nós possamos viver esse tempo grandioso, esse tempo magnífico, esse bom tempo, diante das situações e das notícias contrárias, eu e você precisamos ter uma coisa em mente. Primeiro princípio para mim e para você hoje, guarde isso no seu coração: creia que Deus sempre está agindo em seu favor. Jamais esqueça isso, é um princípio simples e direto. Creia que Deus sempre está agindo em nosso favor. O versículo diz que depois soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído. Só que antes disso, Noé havia soltado o quê? Um corvo, diga assim, um corvo. Noé havia soltado um corvo. Uma árvore semelhante, mas não igual, semelhante a uma pomba. E veja só o que o versículo nos diz. Ele abre a janela, esperando que já tivesse aparecido as terras, e ele solta um corvo que ficou apenas dando volta. Algo interessante esse versículo nos traz, é que em meio a um ambiente de morte, em meio a um ambiente onde não havia vida ali sobre a terra, um corvo fica rodando, e não traz nenhuma boa notícia. Em um ambiente totalmente, entenda isso, que ainda era devastador sobre a terra, sobre total destruição que a terra havia passado. Um corvo não traz nenhuma notícia de que uma nova estação estava por vir. Nenhuma notícia de uma boa estação, nenhuma folha ele trouxe. E fica aqui nessa noite para mim e para você, guarde isso. O que é que simboliza para mim e para você nessa noite esse corvo? Sabe o que é? São as notícias que são vinculadas todos os dias, jornais, internet, meios de comunicação que não propagam o bem, que não trazem paz e esperança, mas muito pelo contrário, traz medo e pavor ao coração das pessoas. Sabia que existe ainda pessoas que estão dentro das suas casas, atemorizadas, com medo da pandemia? Você sabia que ainda tem gente que não vem para a igreja porque ainda está tomada pelo medo?
Sabia que tem gente que ainda não sai de casa para fazer uma feira? Irmãos, eu soube disso essa semana. Pessoas que ainda estão dentro das casas, que não saem de casa há mais de ano. Por que isso? Simplesmente porque foram tomados pelo medo. Querido, o nosso Deus, Ele não nos deu um espírito de medo. Nós não somos governados pelo medo, nós somos governados pelo poder do amor de Deus. Um espírito de amor, de intrepidez. Que venha fevereiro, que venham os seus desafios, nós vamos lutar e nós vamos vencer. Que venha fevereiro com os seus desafios, nós vamos plantar e nós vamos colher. Que venha fevereiro, mas nós iremos desfrutar também do melhor dessa terra nesse tempo. Eu não estou preocupado com o que a economia está passando, se o dólar está subindo ou está descendo, se as criptomoedas estão subindo ou estão descendo. Eu sou governado pelo Deus do céu. E o Salmo 46 diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que os montes caiam no meio dos mares, que haja um terremoto sobre a terra. Há um rio que corre do trono de Deus. E esse rio que traz vida, que traz esperança, esse rio que traz um renovo para mim e para a sua vida. Eu prefiro crer nas boas notícias que a palavra de Deus tem para mim e para você nesse tempo. Eu prefiro acreditar nas promessas. Quem diz amém por isso? Quem aqui está comigo e acredita nas promessas? Louve a Jesus, querido, me ajuda a pregar, aplauda Jesus aí do seu lugar, porque Ele é bom, porque Ele é digno, aleluia. Glória a Deus. Mas eu imagino Noé, quando ele solta primeiro ali um corvo, e o corvo dá apenas voltas e não traz nenhuma notícia de boa, não traz nenhuma boa notícia, não traz nenhuma notícia de esperança. Eu fico imaginando quando nós ficamos diante de cenários que nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo, porque aos nossos olhos nada está acontecendo. Eu creio que na vida dos filhos de Deus sempre está acontecendo alguma coisa. Mesmo que nós não possamos contemplar ainda com os olhos físicos, mas eu creio que do céu já tem uma ordem que foi dada. Apenas não chegou ainda a bênção para mim e para você. Apenas não chegou ainda a resposta de Deus, mas ela já foi enviada para mim e para você. E nós temos que aprender a esperar no Senhor. Querido, quem espera no Senhor não está de mãos dadas com a ociosidade de forma nenhuma. Esperar no Senhor é ter uma atitude de confiança. É ter uma atitude de fé, é continuar crendo independente das circunstâncias. Querido, a sua expectativa pelas notícias do céu transforma o lugar onde você está em um ambiente mais parecido com o céu. Quem estava atento pegou. Mas eu vou repetir. A sua expectativa pelas notícias do céu transforma o lugar onde você está num lugar mais parecido com o céu. Ou seja, a expectativa que eu nutro no meu coração. Eu tenho certeza que Noé jamais perdeu a esperança. Eu tenho certeza que tantas vezes que você passou por dificuldades, você não perdeu a esperança, porque você está aqui, filho. Porque você chegou ao dia 6 de fevereiro de 2022. A Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está esperando em Deus? Tenha boa expectativa. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, sobre expectativa, de que Deus está agindo em seu favor. Que Ele não perdeu o controle da situação. Quem é que está esperando em Deus? Algo. Se você está esperando em Deus, você está em boa companhia. Você está em boa companhia do Espírito Santo. Esperando em Deus, você está em boa companhia. Então vamos esperar. As coisas vão acontecer. Aleluia. Mas o texto nos diz que primeiro ele lança um corvo. E depois ele vai lançar o quê? Depois ele vai lançar uma pomba. Ele lança a pomba. Ela vai a primeira vez e volta semelhante ao corvo. Não trouxe nada. Prestou atenção no texto, assim que o texto diz. Mas Noé não desiste. Ele não vai pegar uma outra ave. Ele vai pegar aquela pomba, e eu acredito ali que ele foi direcionado pelo Espírito de Deus. Ele pega uma pomba e solta a segunda vez. Querido, faça assim. Quando você não tiver as respostas que você espera, busque novamente a presença do Espírito Santo. Continue conectado nele até que a resposta venha. Aleluia. Mesmo que
aos seus olhos, como eu acabei de falar, nada está acontecendo, não aconteceu aquilo que você desejava, continue com a sua expectativa em Deus. Lembra de Abacuque no capítulo 3, versículo 17, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas no curral, né? Que não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é ter expectativa. Isso é ter expectativa de que Deus vai fazer, de que Deus está agindo. Eu não vou desistir, porque eu acredito que Deus está agindo em meu favor. Diga assim: Deus continua agindo em meu favor. Aleluia. E de posse disso, tem um segundo princípio, são apenas 3. De posse disso, continue com a boa expectativa que Deus está agindo. Olha, guarde isso. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está agindo em meu favor. Continue com essa esperança no seu coração. Continue com essa esperança, com essa expectativa. Interessante o que Moisés escreve no versículo 8, no versículo 10 e versículo 11. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Olha aí, ele não desiste. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma nova folha de oliveira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não diz assim: eu joguei um corvo, lancei o corvo, não trouxe nada. Eu lancei a pomba, não trouxe nada. Ele insiste. Na segunda vez ele vai soltar a pomba. E aí, quando essa pomba volta, ela volta com um galho, com um ramo de oliveira. Sabe o que é isso? É uma nova esperança, querido, a esperança. Eu declaro em nome de Jesus que nessa semana vai chegar na sua vida esse ramo de oliveira que você tanto precisa. Esse ramo de oliveira é esperança, é algo do céu, é algo novo. Deus dizendo assim: ei, calma, a situação está sob controle. Está aí só uma pequena amostra daquilo que vai vir para a sua vida. Está aí uma pequena amostra, igreja El Shaddai. Aquilo que Deus vai fazer no seu casamento, vai fazer no seu negócio, vai fazer na sua saúde. Eu creio que uma nova folha de oliveira vai vir para a sua vida. Quem estava aqui na quinta-feira quando eu preguei sobre a 7ª mão de Deus? Quem estava aqui? Tem alguém que estava aqui? Lembra do que eu disse? Nós precisamos da 7ª mão, é a mão de Deus. O número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. 6 é o homem, é até onde o homem pode ir. Tem situações que você já fez de tudo, tem situações que você já trabalhou, que você já investiu, que você fez o que tinha que fazer, mas ainda não veio o resultado. Sabe o que é que você precisa? Clamar pela 7ª mão, é a mão de Deus. É clamar por esse broto de oliveira, é o broto do Senhor, é a esperança do Senhor. Está na hora de nós clamarmos e esperarmos o agir desse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não é porque as coisas não aconteceram ainda que Deus perdeu o controle. Não é porque as coisas não aconteceram para você ainda, querida, querido, que você vai se desesperar. Não. Mantenha a sua esperança em Deus. Mantenha a sua expectativa em Deus. Não transforme a sua frustração porque algo não aconteceu ainda na sua visão. Guarde isso, eu não vou transformar a minha frustração na minha visão, ou seja, a minha frustração não será o caminho que eu vou trilhar. Não, eu não vou transformar a minha frustração na minha visão. Eu vou transformar a minha boa expectativa de Deus na minha visão, João. Vou transformar essa boa expectativa de Deus na minha visão. Eu vou caminhar, não por aquilo que ainda não aconteceu, pelas minhas feridas, eu vou caminhar pela promessa de Deus. Eu vou caminhar, de acordo com a cura do Senhor. Quer saber, irmão? Eu vou caminhar, alegre e contente, porque afinal de contas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pastor, porque o Senhor não sabe o que aconteceu comigo, o Senhor não conhece a minha dor, o Senhor não sabe aquilo que eu vivi, realmente eu não sei. Eu sei que se você começar a contar a sua história, quem sabe até pedra vai chorar, filhão. Tão dolorida que eu não faço pouco a sua dor, de forma nenhuma. Mas a chave aqui é não ser governado por essas dores. Por favor, quantas pessoas até receberam um broto de oliveira, mas ao invés de olhar com boa expectativa de que Deus vai fazer, simplesmente pegaram esse broto, deixaram de lado e estão nutrindo a sua vida com dores do passado, remoendo ainda angústias, feridas. Meu irmão, para com isso.
Já deu, está na hora de você entregar tudo nas mãos do Senhor, ser tratado por Ele, curado e continuar a sua vida. Quem sabe você ainda está ferido por algo que aconteceu há tanto tempo, e a pessoa que te feriu já está vivendo outra vida. Meu irmão já foi para a Europa, já deu um abraço no Mickey, já comprou casa nova, carro novo, já está em outra, e você está aqui ainda chorando. Até quando? A decisão é sua. Nessa noite, de forma espiritual e por fé, o broto de oliveira está vindo do Senhor sobre a sua vida. O que é que você vai fazer com ele? O que é que você vai fazer com ele? O que é que você vai fazer com essa palavra? Aleluia! Na segunda vez, a pomba traz um broto de oliveira. Sabe o que é que significa? Esperança, meu irmão. Um novo tempo vai nascer. Um novo tempo vai brotar, algo novo vai acontecer. Eu estou aqui esperando com boa expectativa o agir de Deus a partir desse 6 de fevereiro de 2022. Eu estou aqui gerando no meu coração algo maravilhoso do céu, algo que simboliza esperança. A ideia é que algo novo vai acontecer, de que eu não posso desistir, querido. A nossa fé em Deus nos conecta ainda mais profundamente a Deus. A minha fé em Deus permite que eu acredite, mesmo sem que eu não esteja vendo com esses olhos físicos. Mas eu estou crendo, aleluia. Eu não estou sendo guiado, eu não estou sendo controlado pela ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É expectativa sem fé, velho. Expectativa sem fé, expectativa vazia. Por isso que é do homem, por isso que consome tantas pessoas. Porque elas não têm fé no Deus Todo-Poderoso. Eu não falo aqui de fé na fé. O mundo diz assim, tenha fé na fé. Que fé na fé? Que doidice. Oxe, fé na fé? Não, meu irmão. Tenha fé em você mesmo. Aí o cara que está depressivo vai ter fé nele mesmo. Está já nos últimos. Não, meu irmão. Não é fé na fé. Não é fé em você mesmo. Não é fé nos seus recursos. Não é fé na sua força. Não é fé no seu capital, nada disso. A nossa fé está firmada no Deus Todo-Poderoso. Nossa fé está firmada em Jesus. Aquele que era, que é, que há de vir, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Aquele que está vivo à direita de Deus. Por isso que a gente está celebrando a ceia hoje. Irmão, isso é a nossa fé em Deus. Quem diz amém por isso? É a nossa fé em Deus, aleluia. Quais são os ramos que o Espírito Santo está te entregando nessa noite? Você sabe quais são. Quais são os ramos de oliveira que o Espírito Santo está te entregando nessa noite? Aleluia. Deus é aquele que transforma mal em bênção. Ele tem um governo de tudo. Deus não desperdiça uma dor. Guarde isso. Deus não desperdiça uma dor. Ele foi aquele que transformou a história por exemplo, de José. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 37, tem a história, uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Se você não conhece, leia. Gênesis 37 até o final de Gênesis. Mas as mesmas águas, escute bem, que Deus liberou do céu no dilúvio, que tirou toda a forma de vida da terra, aquela mesma água estava regando a mesma terra para que Noé tivesse uma colheita excelente. Olha como é que Deus faz. Porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, Ele usa o que Ele quer, da forma que Ele quer. Agora a expectativa estava ao contrário. Agora as águas que haviam ceifado toda a vida, eram as águas que haviam regado a terra, e que haviam deixado a terra super produtiva. Noé estava esperando o tempo de Deus ordenar que ele pudesse sair da arca, para que ele pudesse sair para a terra, plantar e colher. Nossa, imagina a colheita as primeiras colheitas de Noé. Como foram abundantes aquela vinha que ele plantou. E a terra havia sido regada com a mesma água que havia tirado vidas. Mas a expectativa agora era o quê? Estava totalmente diferente. Aleluia. O nosso relacionamento com Deus constrói uma arca para que estejamos acima das más notícias dessa terra e que nós possamos experimentar a sua boa vontade. Quem diz amém por isso? E por último, meu irmão,
eu quero que você saia daqui dessa noite com esse último princípio. Tenha uma atitude ousada de filho de Deus. Creia que Deus está agindo, é isso que eu quero dizer. Saia daqui cheio de fé, de esperança. Saia daqui pronto para enfrentar mais uma semana, porque há poder nessa palavra. Olha o que diz o texto. Esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Quem diz amém por isso? Querido, começa assim. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela. Querido, está na hora da gente abrir algumas janelas na nossa vida. Abrir a janela significa receber, aqui no caso de Noé, receber por completo a luz do sol. Abrir a janela significa contemplar que não está mais chovendo e agora há uma bonança sobre a terra. Abrir a janela é abrir o nosso coração com uma boa expectativa daquilo que Deus vai fazer. E se eu abro uma janela, e se eu recebo essa folha de oliveira, Noé ele teve que sair da arca e começar a sua colheita, começar a plantar visando uma colheita. Ei, saia daqui hoje com boa expectativa de que Deus vai fazer, mas eu e você vamos fazer a nossa parte. Mas eu e você vamos sair encorajados dessa noite, pronto para enfrentar mais uma semana, para trabalhar e muito, para suar a camisa, para estudar e muito. Mas que no final nós vamos ser ricamente abençoados por esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A janela abriu. Hashtag a janela abriu. É nova esperança para você. Tem uma nova esperança para você. As janelas estão sendo abertas. A luz do sol está entrando. O Senhor já entregou o ramo de oliveira na mão de cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. Aquela janela era uma proteção nos dias de chuva. Mas agora estava na hora dela ser arrancada, meu querido. Estava na hora dela sair com tudo. Era necessário agora uma atitude, um novo tempo na vida de Noé e seus filhos. Aleluia. Querido, sabe o que é que Deus está esperando muitas vezes de mim e de você? Uma atitude ousada, uma atitude de fé, uma atitude que expresse essa fé no Deus Todo-Poderoso. Tenha coragem de empreender essa semana. Tenha coragem de, quem sabe, arriscar, calculando os riscos. Mas tenha coragem de dar um passo. Tenha coragem de fazer um investimento que você calculou aquele risco. Coragem e expectativa sobre vitórias em grandes batalhas. Vitória essa que é provocada pela presença de Deus. Quem diz amém por isso? Querido, foi que Deus disse: Moisés, está na hora de mandar o povo marchar. Está na hora de mandar o povo andar. Está na hora de uma ação. Aleluia. As águas secaram, Noé. Está na hora de você arrancar essa janela, abrir a porta da arca. Está na hora de você sair. Querido, está na hora de nós sairmos e andarmos confiantes no Senhor. Eu declaro que assim será a sua semana. Eu declaro em nome de Jesus que assim será a sua semana. Uma semana abençoada. Uma semana que você vai trabalhar em muito. Vai ter muito problema, mas creia, Deus vai dar a solução e você vai sair vitorioso. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. E por isso que eu libero essa palavra sobre a sua vida. Está na hora da gente agir. O ramo de oliveira já foi entregue. Quem diz amém por isso? Já foi entregue. Então está na hora de nós agirmos. Creia que uma nova estação está chegando na sua vida. Você diz amém? E depois disso, depois que Noé atravessa o dilúvio, depois que Deus dá tantos sinais, depois que ele sai, aí é interessante como é a nossa postura, semelhante, como tem que ser a nossa postura, semelhante à postura de Noé. Depois que Deus livrou, depois que Deus deu os sinais, depois que o Senhor trouxe esperança, que abriu as portas da arca, que saiu Noé e os animais, que eles estavam ali com a terra totalmente pronta para ser semeada, para dar uma das maiores colheitas do universo. E depois disso, nos diz os versículos 20 e 21, depois Noé construiu um altar, diga assim, um altar. Diga com vontade, diga assim, um altar. Um altar dedicado ao Senhor.
E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável. O que é, querido, que você e eu, nós faremos depois de uma palavra como essa? Depois de uma semana que eu declaro que você vai viver muito abençoada. Uma semana onde vai ser um novo tempo na sua vida. Você e eu vamos dedicar tudo ao Senhor. Vamos dedicar tudo ao Senhor, vamos entregar tudo a Ele. Teve ganho, louvado seja o nome do Senhor. Não teve ganho, eu creio, Senhor, que Tu estás no controle. Até mesmo perdeu, eu creio que Tu és o Deus de restituição. Mas eu consagro tudo ao Senhor. Eu consagro, eu entrego tudo a Ti, aleluia. E sabe o que é que Deus mais quer? Não são os nossos tesouros, não é o nosso real, não é a nossa riqueza. Sabe o que é que Deus mais deseja? É o nosso coração, filho. Ele quer que eu e você nós possamos entregar o nosso coração, a nossa vida no seu altar, que nós possamos nos entregar a Ele, que nós possamos ser a oferta e o sacrifício ao nosso Deus. Ele quer você, Ele quer o seu coração, Ele quer habitar na sua vida. Mais do que essa palavra de incentivo e de ânimo para a sua semana, o que Deus deseja nessa noite é habitar no coração de pessoas que ainda não abriram para Ele esse coração. E quem sabe você diz, não pastor, eu tenho Deus. Será que você tem mesmo? Será que você tem Jesus? Vamos falar, será que você tem Jesus? Porque nós estamos num país muito tido como religioso. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Conversando com aquela conversa básica que todo crente que está evangelizando um amigo começa a falar, cara, você tem que abrir o coração para Jesus. Aí qual é a resposta básica? Mas eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu acredito em Jesus. Bom, acreditar é uma coisa. Tê-lo como seu Senhor, único e suficiente Salvador, é outra coisa. Quando você entende que Ele deseja o seu coração, Ele deseja habitar na sua vida, que Ele deseja ter a primazia da sua vida, Ele deseja que você o tenha como única esperança, Ele deseja que Ele seja o seu único objeto de louvor e adoração. Amamos ao nosso Deus, amamos ao nosso Jesus, e só a Ele damos glória. Somente a Deus glória. A gente acabou de adorar aqui com o Agnus Dei. Somente a Deus glória, somente ao nosso Jesus glória. Abrir o coração para Jesus não é abraçar uma religião, querido. É abraçar uma forma nova de viver, no qual você vai viver algo que você nunca viveu. Olha, eu garanto que quem abre o coração para Jesus e tem experiência com Deus através de Jesus, vive uma vida totalmente diferente. Alguém aqui endossa o que eu estou falando? É muito diferente. Ter Jesus como Senhor único e suficiente Salvador. Hoje Ele está batendo a porta dos corações. É isso que Ele quer, o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido. Ah, pastor, mas a minha vida tem sentido. Quem disse que não tem? Ah, mas eu tenho alegria. Quem disse que eu não tenho? Eu não posso dizer para você como é a alegria de quem serve a Jesus. Você tem que provar. Eu não posso dizer para você como é sentir Jesus na nossa vida diante de toda e qualquer circunstância. Tem que abrir o coração para Ele. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do coração, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. Quem diz amém por isso? Guarde isso no seu coração. Espere as boas notícias com fé e esperança. Tenha uma boa expectativa daquilo que Deus vai fazer. Viva um novo. Seja governado pelo Espírito de Deus. E dê passo de fé. Dê passo de fé. E você verá aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você toma posse dessa palavra. Quem recebe essa palavra pode ficar de pé aplaudindo a Jesus.